Alô, amigos ligados no canal, sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos começar a live pós-Campeonato Brasileiro, falando do Flamengo, que está com diretoria nova, né? Vamos ver como é que foi a primeira semana da nova gestão do Flamengo, apesar que eles ainda não assumiram, né? Quem está ainda no comando é o Eduardo Bandeira, né? Ele só entregará o cargo a partir do dia 31 de dezembro. Então, essas conversas, especulações, não podem ser confirmadas como verdadeiras, apenas como especulações no mercado, né? Então, já tem muitos youtubers aí falando de jogadores, mas isso é só mais para ganhar likes e inscritos, visualizações. Então, isso não tem nada a ver. Nós vamos passar notícias verdadeiras, que não são fakes, né? De um jornal bem requisitado no mercado, né, para não fazer como esses caras aí que ficam falando bobagens aí, coisas que não existem, né, jogadores que nunca virão. Eu vi um canal do YouTube falando de Ibrahimovic no Flamengo. Pô, Ibrahimovic? Como é que o clube vai trazer um jogador desses, né? Então isso aí é só mesmo para ganhar likes. Então vamos a informações verdadeiras, né? Então, a primeira semana da nova gestão do Flamengo tem mercado mapeado e conversas em andamento, né? Diretoria tem tratativas, mas apenas o técnico Abel Braga foi confirmado até o momento. Eleição atrasa planejamento e clube tem pressa por contratações, né? Então vamos lá. Muitos nomes no radar, nenhum reforço confirmado efetivamente, o que não significa que os primeiros dias de Rodolfo Landim não estejam sendo animados. O presidente eleito e seus pares seguem mapeando o mercado, conversam com jogadores e seus agentes. No entanto, por hora, apenas o técnico Abel Braga foi anunciado. É como eu disse, pessoal. O Abel Braga foi anunciado, mas não assinou, porque a nova diretoria não possui a caneta na mão para comprovar que Abel Braga é técnico do Flamengo, né? Então, apenas é uma conversa verbal com o técnico Abel Braga. Mas dizem que está tudo certo. Apesar de sequer ter sido empossada, a nova diretoria corre contra o tempo. O mercado fervilha e o Flamengo, até por conta da indefinição quanto à eleição do último sábado, largou atrás dos principais rivais no mercado. E agora tem pressa. A ideia é ter boa parte do elenco definida no início de janeiro, na reapresentação dos jogadores antes da disputa da Florida Cup. Publicamente, ninguém comenta sobre contratações. No departamento de futebol, por exemplo, apenas o vice de futebol Marcos Braz e Abel Braga foram oficializados. Até por ainda não estar na cadeira de presidente, Landim teme fazer anúncios precipitados, uma vez que ainda não pode assinar contratos representando o Flamengo. É o que eu estava explicando a vocês. Ele não pode assinar contratos antes do dia 31 de dezembro. Na transição de poder, a nova gestão tentou antecipar. Eduardo Bandeira não sairá antes, mas se disponibilizou a assinar negociações. No atual cenário, improvável que isso aconteça após uma disputa polarizada nas eleições. Nos últimos dias, uma enxurrada de nomes pipocou no noticiário rubro-negro. Em alguns casos, o Flamengo demonstrou interesse e buscou informações. Em outros, as situações estão um pouco mais avançadas, com conversas efetivas. Nenhuma delas, no entanto, parece próxima de um desfecho nas próximas horas. Esse é o novo diretor de futebol do Flamengo, o único que está confirmado, que é Marcos Braz, que foi campeão brasileiro em 2009 na gestão de Márcio Braga. Apesar de não confirmar oficialmente, já está definido o quinteto que fará parte do comitê gestor de futebol do presidente Landim. O grupo será formado por Luiz Eduardo Batista, o BAP, Marcos Braz, já anunciado como vice de futebol, Deco Roisman, Fábio Palmer e Diogo Lemos, todos membros de grupos políticos da Gávea. Vamos aos nomes do radar. Primeiro é Felipe Melo. O nome de maior peso que surgiu nos primeiros dias é de Landim. O clube vem tratando diretamente com o empresário de Felipe, mas ainda não procurou o Palmeiras. O Flamengo oferece um projeto com um contrato longo,
mas não pretende gastar com o clube paulista. A ideia é que o jogador consiga a liberação, o que parece improvável no momento. Haveria uma reunião na quinta, mas foi adiada por incompatibilidade de agenda. Vai fazer um contrato longo com um jogador de 35 anos? Isso aí seria uma loucura. Só falta mandar embora o Cuejar, né? Que é o jogador que menos ganha no time profissional, 250 mil reais por mês, enquanto que o Rômulo, que não disputa uma partida como titular, ganha 600 mil. Então, eu não entendo essa diretoria, né? Tomara que esta que está entrando mude, né? Então, vamos ver. O próximo nome é Gerson. Um substituto de Lucas Paquetá é uma das prioridades desta janela de contratações. Diante desse cenário, o Flamengo iniciou conversas. Gerson, ex-fluminense, que está no Fiorentina atualmente, emprestado pelo Roma. Não é uma negociação simples. Dois empresários estão na Itália tentando a liberação do atleta. A Roma solicitou que Lincoln entrasse na negociação, mas o rubro-negro sequer cogita envolver seu jovem atacante de 17 anos. As conversas continuam. A ideia é comprar parte dos direitos econômicos do jogador. Eu não acredito que esse jogador possa resolver o problema. Apesar que o Paquetá, nos últimos tempos, também não estava jogando praticamente nada, né? Um futebol muito abaixo. O próximo nome é Mariano. Não é de hoje que as laterais são focos de atenção do Flamengo no mercado. Diante disso, o Flamengo abriu conversas com Mariano, ex-fluminense, e atualmente Galatasaray da Turquia. O lateral direito trabalhou com Abel Braga em 2011. Ele tem 32 anos e a negociação ainda está em estágio inicial. Há expectativa por uma proposta oficial. O próximo nome é Gatito. O nome de Gatito entrou na pauta do Flamengo nos últimos dias. Diante da indefinição sobre o futuro de Diego Alves, os dirigentes mapearam o mercado antes das eleições. Houve busca de informações sobre o goleiro do Botafogo. A multa é de 20 milhões de reais para o mercado nacional. Antes de qualquer investida, no entanto, o rubro-negro decidirá a situação de Diego Alves. Eu ficaria com Diego Alves e acertaria, né, o que houve, conversava com ele, porque goleiro melhor que Diego Alves não vai encontrar no mercado de forma alguma. Isso não existe. Então, o outro aí que estão em conversas é com o Rodriguinho. Negociações mais avançadas, né? Mas só que parece que esfriou aqui, né? Então, vamos lá. Negociação mais avançada antes das eleições, as tratativas por Rodriguinho travaram. O Flamengo cogitou investir 4 milhões pelo ex-corintiano. Mas a forma de pagamento é um problema. Por hora, o negócio é difícil. Aí tem mais alguns jogadores, Pablo, Bruno Henrique, Gabigol, Rodrigo Caio. Foram alguns jogadores que foram consultados antes das eleições. Com a troca de poder, as conversas estão estagnadas. O vice de futebol Ricardo Lomba apresentou o planejamento para 2019 para Marcos Braz, que assumirá a pasta. Ainda não se sabe se o dirigente dará prosseguimento às negociações, como aconteceu no caso de Gerson, por exemplo. Então, pessoal, essas são as notícias aí do Flamengo, né? As especulações, e acredito que o Flamengo ficará com o mesmo elenco do ano passado, né? Sem Paquetá, e buscará uns 2 ou 3 reforços, mas nada que vá mexer no planejamento financeiro do clube, porque esses que entraram agora, esses dirigentes, é da mesma gestão do Bandeira, né, que está saindo. Apenas o que mudou são os nomes, porque quando o Bandeira entrou na primeira gestão, eles eram todos da mesma diretoria. E eles não são muito de gastar dinheiro e vão ficar meio em cima do muro. Se aparecer algum negócio bom, eles vão fazer. Senão, eles vão ficar, né, esperando. Mas é isso aí, pessoal. Um forte abraço a todos, né? Se inscreva no canal, deixe aquele like e até a próxima.